Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Acho que é o 6º vídeo daquela série que eu tô mostrando pra vocês quais livros que estão lá no 1001 livros pra ler antes de morrer que eu já li, tá? Não sei se você tá acompanhando essa série. Já tem um tempo que eu postei o último vídeo aí da série, né, gente? Mas agora retomando, eu mostro os livros que eu já li que estão no 1001 livros. Eu não tenho a intenção de ler todos os 1001 livros, tá bom? Então esses vídeos aqui são só um acompanhamento mesmo, para que vocês saibam que eu já li, que tá lá, e para que eu possa fazer os meus comentários sobre esses livros aqui. Então, não são só os livros que eu gostei que eu tô mostrando tudo que eu já li que tá lá no 1001 livros. E aí, para cada vídeo, eu seleciono 5 histórias, né, 5 leituras, e aí eu conto para vocês um pouco sobre elas e um pouco sobre a minha experiência com elas, tá bom? Então, hoje aqui eu separei os 5 livros que vão fazer parte desse vídeo. 4 deles eu gostei muito e um deles eu não gostei tanto assim, mas vou comentar sobre todos eles aqui, tá bom? E você também pode deixar seus comentários aqui, se você já leu os livros que eu vou citar, pode ir falando aí o que você achou deles. Se você discorda de mim, não tem problema nenhum, só discorde com educação, né? Não custa salientar isso, tá? Tanto que o livro que eu vou falar que eu não gostei é um livro muito popular, mas vamos deixar esse para o final, tá? Vamos segurar a audiência. Vou falar aqui, vou começar falando, na verdade, sobre um conto que tá aqui, eu li, né, nessa coletânea aqui do Edgar Allan Poe, que é O Poço e o Pêndulo. Eu acho que é o primeiro conto dessa coletânea aqui. E é o meu conto de terror preferido, apenas. Gente, eu gosto muito de terror, né? É um conto que ele tem uma... Não tem muito o que falar sobre ele, porque senão eu vou contar tudo o que acontece, né? Porque conta é uma história muito curta, mas acontece durante a Inquisição e tem um cara preso ali, fechado num lugar que tem um poço e que tem um pêndulo que vai descendo e aquilo ali, aquele medo dele, daquele pêndulo cortar ele ao meio, vai tomando conta dele. Então, o cara tá passando por uma tortura e é sobre isso que vai se tratar aqui o conto. Aparentemente, é muito simples, né? Não tem muita coisa ali acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, a atmosfera que o Poe consegue criar com esse conto é tão devastadora, tão claustrofóbica, sabe? Que a gente fica assim, se remoendo junto com aquele cara, a gente fica... Parece que a gente tá preso, parece que aquelas paredes estão se fechando em cima da gente, sabe? Não só com relação ao personagem aqui, mas é um conto que ele... A sensação que o personagem tá sentindo, a gente consegue sentir. E eu acho isso incrível na literatura. Então é um conto, pra mim, perfeito. É o meu conto preferido de terror. Então, aqui, o primeiro, que esse é uma indicação, tá, gente? Leia O Poço e o Pêndulo. Não é nada com o espírito, não é nada assim que vai te dar, se você é uma pessoa que não gosta dessa coisa de espírito, de demônios e coisas sobrenaturais. Não, isso daqui é muito realista, talvez por isso que ele seja tão assustador, né? Mas não acho que você vai ficar com medo no sentido de coisas sobrenaturais, tá? Você vai ficar ansioso, angustiado, mas, na minha opinião, de uma forma positiva. Daí, um outro livro que tá no 1001 livros e que é bem mais recente e que eu gostei dele é aqui O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu sei que muitas das pessoas que me acompanham aqui no canal não gostam desse livro, né? Mas eu me identifico com a escrita da autora, eu gosto do texto dela, eu gosto da forma não linear, pelo menos o que eu li dela até hoje foram narrativas não lineares. Ela usa fluxo de consciência, mas não de uma forma muito turbulenta, ela usa de uma forma mais discreta o fluxo de consciência. Eu gosto muito. E essa história aqui, a história do Conto da Aia, é a história de um mundo distópico, né, onde as mulheres nesse determinado país aqui, que é onde eram os Estados Unidos, e eu esqueci o nome do país, Gilead, que agora se chama Gilead, e em Gilead as mulheres têm papéis pré-estabelecidos, então elas podem ser as esposas dos comandantes. É um país dominado pelos homens, né?
e aí as esposas são as esposas dos comandantes, que são a alta casta aqui da sociedade, mas não pense que a vida delas é uma maravilha também. Você tem aqui as mulheres que são as empregadas, né, que fazem o serviço doméstico. Você tem as tias, que são as mulheres que educam, doutrinam as aias, que é uma outra categoria aí, que são as reprodutoras. E essas aias, elas servem apenas para ter relações com os comandantes e engravidarem, porque o que acontece nesse universo aqui é que está cada vez mais difícil de engravidar, as pessoas estão se tornando inférteis e eles precisam de uma forma de repopular o mundo, né? E aí eles escolhem essa forma maravilhosa aí. E aí a gente vai acompanhar essa narrativa através da visão de uma aia. E é uma narrativa em primeira pessoa. E é uma mulher que ela sabe como era a vida antes, porque tem pouco tempo que essa sociedade virou aqui, e aí ela sabe como era a vida antes, e aí ela vai nos contar o pouco que ela lembra ali, o pouco que ela consegue nos contar do que está acontecendo e o pouco que ela lembra da vida passada, porque ela vai sendo tomada de traumas, enfim, né? É uma narrativa que tem muita crítica social, uma crítica social voltada para aquilo que a autora acredita, né? Mas é um livro que eu vejo muita qualidade nele, não só de escrita, mas também de crítica. Eu não interpreto o conto da Aya como muita gente interpreta, né? Na época que esse livro foi lançado, as pessoas falaram, o que vai acontecer com o mundo? Só que essa forma subjugada que as mulheres são tratadas já acontece em muitas sociedades. Por exemplo, do Oriente Médio. Então, não é uma hipocrisia, né? As pessoas fazerem um alarde de que isso vai acontecer, se isso já acontece. Eu fiz até uma resenha escrita lá pro meu site. Eu vou deixar até a resenha aqui embaixo, porque eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Igual as pessoas falam que... Porque é uma sociedade teocrática, né? As leis dela são formadas com base na religião. Mas não é o cristianismo que é ruim. É a interpretação que os homens dão de acordo com os seus próprios critérios, para seu próprio benefício. Então não é a religião que é ruim. O ruim são os homens que eu falo ser humano mesmo, não só o gênero masculino, né? Enfim, gente... É um livro que eu gosto muito, é polêmico, esse aqui é polêmico aqui no canal, mas depois vai lá dar uma olhada na minha resenha dele. Agora, antes do terceiro livro aqui que eu quero mostrar para vocês, quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você acompanha meus vídeos, se inscreve. Se você já me acompanha, é porque você gosta do meu conteúdo. Então me apoia aí se inscrevendo, não custa nada para você e vale muito para mim. E se você tá chegando por aqui agora, aproveita, já se inscreve, não deixa para depois não, porque depois você pode me perder de vista se você não se inscrever. Então fica aqui comigo, vamos falar de literatura de uma forma aprofundada e leve ao mesmo tempo, que eu tento fazer essa mescla aí, tá bom? Então, se inscreve. Aí, o próximo livro que eu quero mostrar aqui pra vocês, que tá no 1001 Livros e que eu já li e que eu amo, é um dos personagens que eu mais amo nessa vida, é aqui Dom Quixote. Eu tenho um carinho pelo Dom Quixote que parece que é um tio meu que existiu de verdade, sabe? E é uma história, é a história do... Todo mundo sabe do que se trata Don Quixote, mesmo quem não leu, né? O cara que lê muito, então ele começa a acreditar que ele é um cavaleiro daqueles romances de cavalaria que ele tanto lê, e aí ele sai pela Espanha afora achando que ele tá defendendo os fracos e oprimidos, só que na verdade ele vai, tipo Sessão da Tarde, causando altas confusões. E ele arruma um companheiro nessas aventuras muito loucas, que é o Sancho Panza. Então tem muito da relação desses dois personagens aí, que inclusive essa relação inspirou muitas outras relações depois aí em livros, produções culturais, não só produções literárias, mas toda a produção cultural que veio depois de Don Quixote. Enfim, é um livro importante, ele é considerado o primeiro romance moderno. E ele é um livro que une muito o lado da tragédia e da comédia, sabe? Ele é muito triste e ao mesmo tempo ele é muito engraçado. Porque vai depender do seu tipo de humor, né, gente? Eu, pelo menos, tinha cenas aqui que eu morria de rir. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa que você tá rindo, mas você fala assim, cara, eu não devia estar rindo disso, isso é muito triste.
E ele consegue confundir os nossos sentimentos desse jeito, sabe? É incrível que livro maravilhoso. Ele tem o primeiro volume, que foi publicado primeiro em 1605, e aí depois em 1615 o Cervantes foi lá e lançou o segundo volume, né? Então é uma continuação direta aqui mesmo da história. Eu considero que você tem que ler os 2 volumes para ter lido, então, Dom Quixote, né? Mas vale muito a pena, é um livrão, né? Ele é bem grande, mas vale cada página, gente. Que história preciosa. Daí um outro livro que tá no meu que eu li foi aqui O Retrato de Dorian Gray. Só que essa edição aqui da Penguin, ela é a edição censurada, né? Existe a tradução no Brasil da edição sem censura que eu quero ler ainda. Essa edição sem censura é pouca diferença entre uma e outra, mas eu quero ler. Mas enfim, a que eu li até agora foi essa daqui e já foi maravilhoso. O Retrato de Dorian Gray também é um livro muito conhecido aí dos leitores, né? É a história de um cara que ele se descobre muito bonito logo no início aqui da narrativa, porque alguém avisa pra ele, você já viu como é que você é bonita? Ele olha pro retrato dele, ele fala assim, caraca, eu sou bonito mesmo, hein? E aí ele faz um tipo de pacto que fica subentendido com o diabo, e aí aquele retrato dele, a partir desse momento, começa a envelhecer no lugar dele. E a partir do momento que ele não colhe mais as consequências, ele não sofre mais as consequências daquilo que ele faz, é o retrato que sofre, ele pode fazer qualquer coisa, né? Porque ele não está sofrendo as consequências. Mas uma hora a conta chega. E aí é isso que a gente vai acompanhar aqui. Um livro que, assim, a gente pode... Ele é muito profundo, a gente pode filosofar bastante sobre ele. É um livro que ele é muito bem escrito, ele é fluido, ele é interessante. Enfim, eu adorei O Retrato de Dorian Gray e também super indico aqui para vocês. Aí agora vamos tirar o elefante da sala, falar do livro que tá lá no Mil Livros e que eu li e que eu não gostei. Antes disso, já deixa o seu like aí para você não desistir depois de dar o like. Gente, é assim, as pessoas têm gostos diferentes e a gente tem que respeitar o gosto das pessoas se a gente quer que o nosso gosto seja respeitado, né? Então, o livro é Capitães da Areia. Já falei sobre ele aqui numa tag que foi ao ar há pouco tempo aqui no canal, né? E é um livro que, assim, eu compreendo a importância de Jorge Amado para a literatura nacional. É óbvio que eu compreendo. Eu sou uma estudiosa da literatura, então, por favor, não queiram colocar como se eu estivesse falando mal de Jorge Amado. Eu só não gostei do livro. Eu achei Capitães da Areia muito simplório para aquilo que eu esperava, sabe? É um romance de tese, você queira ou não, é um romance que o Jorge Amado, ele vai querer provar o ponto de vista dele sobre um determinado recorte da sociedade. No caso, ele vai trazer a história de meninos miseráveis que cometem crimes, e aí ele vai colocar os motivos ali pelos quais ele acredita que esses meninos cometem os crimes. Então ele vai defender o ponto de vista dele. E tá tudo bem, não é esse o meu problema. O meu problema é que eu não gosto de romance de tese, eu não gosto de livro que quer provar um ponto muito claro. Eu não senti muita liberdade de interpretação nesse livro, porque ele de fato não tem, né? É lógico que se você concorda muito com o ponto de vista apresentado no livro, você vai adorar, né? Mas se você discorda, que é o meu caso, você vai querer ter mais liberdade para discordar. E o livro, eu não sinto que ele dá tanta liberdade assim. Além do texto ser muito mais simples do que eu esperava. Foi a minha primeira e única experiência com Jorge Amado, porque depois dele eu não quis ler mais nada. Mas eu preciso ler outras coisas para tirar essa impressão também, né? Eu sei que Jorge Amado tem uma obra muito extensa, enfim, mas não foi um livro que funcionou para mim. Se funcionou para você, eu fico muito feliz por você. Respeito a sua opinião. Espero que você respeite a minha também, tá bom? E são esses os livros hoje dessa série aqui, do sexto livro, né? Do sexto vídeo da série 1001 aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.